Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Olha só, trouxe uma convidada aqui, a Fernanda, tá? Hoje eu vou entrevistar a Fernanda, vou falar sobre... A gente vai conhecer um pouco mais a Fernanda. A Fernanda vai trabalhar com a gente agora e adivinha o que ela vai trazer. Ela vai gravar aí o melhor treinamento utilizando os equipamentos da Rockwell, né, Fernanda? É isso mesmo. Então, eu queria desejar, Fernanda, seja bem-vinda ao Centro da Automação, tá bom? Obrigada. A gente vai... Vou fazer uma entrevista com você, te perguntando as coisas, para o nosso público aí ir te conhecendo, tá? E, inclusive você que está me vendo aí, cara, você tem alguma dúvida sobre Rockwell? Pergunta qualquer coisa que a professora vai responder. E, inclusive, qualquer coisa mesmo, né, professora? Qualquer coisa. Tá, ok. Então, olha só, se você ainda não está inscrito nesse canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, já curte esse vídeo para a gente trazer mais conteúdo sobre Rockwell com a professora Fernanda para você. E vamos lá para a nossa entrevista aqui e conhecer a professora Fernanda. Perfeito, voltando aqui. Fernanda, então agora a gente precisa te conhecer. Resume para mim quem é a Fernanda hoje. Bem rápido, quem é a Fernanda hoje? Bom, vamos lá. A Fernanda Alves hoje é professora do curso de Controle e Automação do Instituto Federal do Amazonas e engenheira também de Controle e Automação e trabalha numa multinacional. Mas a Fernanda Alves também é pesquisadora, também desenvolve projetos, né? Também trabalha com projetos de automação industrial e envolvendo diversos dispositivos, né? Mecatrônicos, com CLPs, com sistemas supervisórios, etc. Show de bola, Fernanda. E conta pra gente aí como é que você começou na automação, na automação industrial, no mundo da automação, como é que você veio parar aí na automação, dentre tantas outras profissões, né, que você poderia ter seguido, como que você entrou de fato na automação? Bom, eu comecei com automação tem 15 anos. Eu fiz o curso técnico, né, no Instituto Federal do Amazonas. Naquela época o nome do curso era Sistemas de Controles Automáticos. Eu fiz o curso meio que sem saber o porquê e, na verdade, muitos alunos chegam no curso de automação exatamente dessa mesma forma. Eles não sabem o porquê, mas eles vieram ou porque acharam um nome bonito ou porque tiveram uma curiosidade. Enfim, eu fiz o curso de controle de automação, gostei muito porque envolvia a parte de informática, de eletrônica, um pouquinho também da parte mecânica, né, pneumática, etc. Então eu gostei muito e eu tive uma oportunidade, logo que eu me formei como técnica, de fazer um estágio nessa área, na área de eletrônica e automação. Então, no meu estágio, eu aprendi direto a mexer com componentes eletrônicos e ver a parte de programação de CLPs. Então, assim, aquela oportunidade que eu tive de estágio abriu uma porta para o meu primeiro emprego, né, por causa do curso, que na época era um curso novo, né, o curso de automação hoje a gente pode dizer que ele é um curso novo em relação aos demais, né? Então aquilo me deu aquela oportunidade e aí de lá para cá eu só ampliei os meus conhecimentos relacionados à automação. Então meu primeiro contato com a automação foi num curso técnico, depois eu comecei a trabalhar, fui fazer uma faculdade, né? Fiz a faculdade na UEA também, sou formada pela UEA em automação industrial e lá também continuei estudando mais sobre CLP e sistemas embarcados e fiz também uma pós-graduação voltada para a área de engenharia elétrica com ênfase em sistemas de automação. Perfeito, então, Fernanda. E as empresas que você já passou, que você já, mesmo prestando serviço ou trabalhando ali, quais foram os locais que você já passou nas empresas? Geralmente o pessoal tem curiosidade, né? Pô, a Fernanda está aqui hoje, engenheira e tal, mas por onde você já passou aí? Para quem está começando, por exemplo, o cara está trabalhando como técnico numa empresa ali que não é uma multinacional, mas nem todo mundo começa assim, numa multinacional, né? Às vezes começa numa empresa pequena, fazendo estágio e tudo mais. Conta um pouco para a galera. Exatamente. Então, o meu percurso como técnica, né, foi exatamente esse. Eu estagiei numa empresa pequena, inclusive hoje ela nem existe mais. E, assim, para mim a oportunidade, ainda que o salário fosse muito pouco, só pelo fato de eu ter aquela oportunidade de estar praticando, colocando em prática o que eu aprendi no curso, para mim já era muito válido. E aquilo abriu portas para mim. Às vezes a gente pensa que não, né? É uma empresa pequena, não vai me dar visibilidade. Mas tenham em mente que quando você é muito bom em alguma coisa e quando você aprimora os seus conhecimentos, aquilo
é uma semente que você vai estar regando e lá na frente você vai colher frutos. Então, eu passei por empresas pequenas, cheguei a uma época, eu fui demitida porque tinha redução de quadro e, infelizmente, eu tive que sair da empresa, né? Tiveram que eu não sei como é que eu falo. Desligar, né? Tive que ser desligada dessa pequena empresa, mas eu não desanimei. Por eu efetuar uma atividade muito boa, por eu ter um desempenho muito bom, um dos colaboradores daquela empresa me chamou para trabalhar como terceirizada dele. Né? Então, porque ele já conhecia o meu trabalho, então ele resolveu me dar uma oportunidade. Eu fiquei com ele pouco tempo e eu acho que uns meses depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar numa empresa maior. Aí nessa outra empresa, eu trabalhei na Videolar por 4 anos, mais ou menos, 3 anos e meio, e lá para mim foi uma das oportunidades maiores, porque eu comecei a conhecer tecnologias totalmente diferentes. Então eu vim de um estágio pequeno, técnica de manutenção, e agora eu já era técnica eletrônica. Então daí vocês veem, né? É um passo de cada vez. Então quando eu entrei na Videolar, eu já estava fazendo minha faculdade, né? Então, ou seja, eu estava buscando mais conhecimento, e eu acredito que na vida é isso, com um curso técnico, você tem que se aprimorar, almejar um bom emprego, sim, mas você tem que ir um passo de cada vez. À medida que você vai se aprimorando e fazendo o seu melhor naquilo, outras oportunidades maiores vão surgindo, né? E aí eu saí da Videolar também para ir para uma multinacional, que é a que eu estou até hoje, e aí lá eu me formei, eu fui contratada como técnica de automação, recebi várias promoções e hoje sou engenheira de automação e controle. Perfeito. E isso é bom, né, para estimular ainda mais o pessoal que está assistindo, porque você, apesar de, foi demitida, mas estava sempre demonstrando um bom trabalho, estava sempre se aperfeiçoando, fazendo treinamento, se qualificando, né? É isso que muitas vezes para o profissional, porque ele acha que está ganhando um salário bom e não quer mais estudar, não quer mais fazer um curso técnico, um curso superior, uma pós. Ele quer parar ali porque ele acha que aquele emprego vai ser para sempre. E, na verdade, da mesma maneira que você era boa no que você fazia, mas da mesma forma você foi demitido. E ninguém espera ser demitido, né? Espera ficar lá, continuar trabalhando. Então, você que está assistindo, cara, continua persistindo, continua se desenvolvendo, fazendo treinamento online, presencial, de qualificação, nas empresas, diretamente ali. Mas, cara, o importante é não parar, né, Fernanda? Não parar. Exatamente. Quando você faz algo que você é muito bom e você se aprimora, gente, vai surgir oportunidade. Basta você ser muito bom e você gostar do que você faz, que as oportunidades vão surgir. Perfeito, Fernanda. Aí você falou que veio nessa trajetória de uma empresa pequena, foi para uma média, foi para uma grande e agora está numa gigante aí, né? Exatamente. Mundial. E que hoje você traz benefícios que você absorveu lá naquela primeira empresa, né? Algumas habilidades pessoais, tudo mais que você veio carregando ao longo desse tempo para exercer um bom trabalho hoje onde você está. A gente pensa que não, mas por cada lugar que você passa, você aprende algo. Eu trabalhei numa empresa pequenininha que nem assinava a minha carteira, mas você vai aprender alguma coisa dali. E aquilo ali você vai levar para o resto da sua vida. Né? Então, comigo foi assim, eu aprendi várias coisas, apesar de ter passado por poucas empresas, sim, né? Eu considero que são poucas, 4, 5 empresas no máximo é pouco, tem gente que passa por muitos outros lugares. E mesmo assim, em cada lugar que eu passei, contribuiu para eu ser a profissional que eu sou hoje. Exato. E você tinha comentado comigo, quando a gente se falou antes, que você já tinha viajado, né? Sim. Conta pra aí, pro pessoal aí, por onde você já viajou, onde é que você já passou, o que você já aprontou por aí. Essa é a parte boa, né? De estar numa multinacional. Todo mundo quer, né? Viajar. Essa parte que todo mundo quer. Mas antes de falar isso, eu vou falar o que me ajudou a conseguir isso, gente. Eu sempre falo para os meus alunos que é bom você ter um conhecimento técnico, é ótimo, é excelente. Mas se você não tiver um curso de inglês, infelizmente, hoje, você fica para trás. E, na verdade, eu falo isso para os meus alunos já tem uns 10 anos. Faço um curso de inglês. Mas não é aquele curso de inglês só para você ler, não. Vá assistir os vídeos, vá assistir filmes, sério. Eu sei que todo mundo aí em casa tem Netflix. Ainda mais Cara, hoje, né? Tira a legenda, assiste em inglês, treina o seu ouvido.
E essa foi a minha virada de chave. Eu tive uma oportunidade de começar a viajar a partir do momento que o pessoal viu que eu, como técnica, ainda sabia falar inglês. E aí todo mundo perguntava, tu fez curso aonde? Tu fez o quê? Eu falei, olha, eu fiz o curso da mesma forma que todo mundo faz, vai pagar lá um cursinho e tal, não sei o que, ter certificado. Mas o que me ajudou foi eu treinar esse inglês. E aí como é que você treina? Precisa de dinheiro? Não. Você vai para o YouTube hoje, tem vídeo em inglês. Você vai para o Netflix, tem lá, tira a legenda. Gente, o inglês abriu, eu posso dizer hoje que o meu curso de inglês, mesmo sendo básico, mas com o meu empenho, ele abriu as portas do mundo internacional para mim. Sim. Então, a partir do momento que virou, a Fernanda sabe falar inglês. Eu vi ela ali conversando com suporte lá dos Estados Unidos, então vamos mandar ela, que ela se vira bem. E a minha primeira viagem foi isso, eu fui sozinha para a Alemanha. Pô, a Alemanha é boa, né? A Alemanha é bom, só que lá o meu inglês não me ajudou muito. Te ajudou até sair do Brasil, mas lá na Alemanha... Alemanha... me ajudou a chegar lá, mas quando eu cheguei lá todo mundo falava alemão, Putz, ninguém falava inglês. Mas tudo bem, me virei melhor com inglês do que só com português, porque com inglês eu conseguia procurar gente na rua que falava inglês e me ajudava, né? Então, minha primeira viagem foi para a Alemanha, né, para visitar também uma empresa lá, uma montadora. Minha segunda viagem eu já fui para a Inglaterra, aí sim, né? Aí as coisas já ficaram um pouquinho melhores, fui treinar meu inglês, totalmente diferente do inglês americano, mas, gente, você se acostuma, por isso que eu estou falando, se você praticar ouvir, você vai se acostumar. Então, quando eu viajei para a Inglaterra, eu estreiei muito, porque era um inglês que eu não estava acostumado a ouvir, é um inglês totalmente diferente, mas depois da segunda semana já sabia me virar, já conseguia entender o que eles falavam, e eles também conseguiam entender o que eu falava, então foi muito bom. Depois da Inglaterra, né, eu voltei algumas outras vezes para os Estados Unidos também, aí já é de férias, né? Aí você se empolga. Foi pessoal, né? Aí quando você já tem o passaporte lá todo carimbado, né? Mais fácil para tudo. Passei pelos Estados Unidos também de férias e tive uma outra oportunidade também de ir para a Polônia, tá? Então eu estive na Polônia, lá do outro lado do mundo, ali peguei, e eu assim, não tive sorte, olha, amazonense, foi para a Polônia justamente na época do inverno. Putz, então vejam que eu cheguei lá no primeiro dia, era -6, nevando, né? Então senti bastante frio, mas lá também passei um mês e foi muito aprendizado, assim, gente. A gente pensa que viajar é legal, mas você aprende muito. E aí é o que eu falo para todos os meus alunos, tudo que você aprende em qualquer lugar, pode não ser nem lá na Polônia, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer outro canto. Qualquer lugar que você vai e você se interessa, você se dedique, você vai aprender algo que você vai levar para sua vida. Realmente. Tá? E aí, para finalizar, também uma das minhas últimas viagens, eu fui para a Indonésia, né? Fui lá para Malásia. Caramba! 3 dias de viagem. Foi de férias ou foi de trabalho? Não, fui a trabalho também. E aí lá também passei mais 4 semanas. Caramba, muito aprendizado, mas também totalmente diferente. Passei uma semana sem dormir, porque lá, quando é de noite, aqui é de dia. Ixi, e na hora de voltar também a mesma coisa, quando eu voltei para o Brasil. Tudo de novo, né? Fiquei uma semana sem dormir direito, mas assim, foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz, porque é um dos lugares totalmente exóticos. As pessoas são muito diferentes, você vê muito indiano, muito chinês. E ali, querendo ou não, aprender a cultura desses lugares é bem legal. Sim, e a gente vê uma diferença enorme, né, na questão da educação dessas pessoas, né? Eu lembro que eu fui para a Coreia em 2017, 2018 e, cara, a visão deles lá no país, no geral mesmo, é totalmente diferente. Eles passavam ali, uma coisa que me chamou a atenção na televisão, tinha aula de matemática, aula de português, aula de inglês, aula de espanhol, aula de coreano, português não tinha, na Coreia, aula de coreano lá. Mas era liberado, né, os canais e aula de tecnologia e eles investem muito pesado na educação e o pessoal que eu tive contato na universidade que eu fui, também sempre estudando, dedicado, sem aquela bagunça, né, que tem aqui no Brasil, um grupinho que não quer fazer nada e tal, lá não. A galera estudava, era envolvida com tecnologia, o pessoal jogava, mas jogava para ser o melhor do mundo, jogava para competir por aí pelo mundo afora, então é um pensamento totalmente diferente deles, né? E querendo ou não, a gente, quando volta para o Brasil, a gente pensa assim, poxa, eu queria que tivesse aqui no Brasil também.
Foi justamente por isso que eu decidi criar esse canal, Sendo da Automação. E eu tenho certeza que é isso que motiva você a continuar. Sempre ensinando, sempre compartilhando conhecimento, porque se você guardar sua prova, você vai morrer aqui. Exatamente. Quanto mais você compartilha, mais ajuda os profissionais do Brasil, mais ajuda as pessoas que estão ao seu redor, mais ajuda o Brasil em si a se tornar um local melhor, mais voltado para tecnologia e crescimento, né? Então, acredito que a mesma satisfação que eu vi, a satisfação que eu tive quando eu voltei, cheguei no Brasil, me deparei com uma outra realidade totalmente diferente, que motiva a gente a estar aqui gravando, se esforçando, gravando treinamento, ensinando, gravando vídeo para o YouTube e tudo mais. É isso que tira todo o cansaço, né, de um dia de trabalho ali corrido, pesado, para estar aqui, porque a gente sabe que a gente vai atingir muitas pessoas. Talvez uma pessoa que estiver aqui acompanhando esse vídeo vai falar, caramba, o professor já passou por tudo isso, eu até comecei o inglês, mas não pensei que não ia dar certo. Exatamente. Então eu já perdi uma oportunidade porque eu parei meu inglês. E, cara, é frustrante, né? Quando a gente deixa de ganhar algo por uma coisa que a gente tava na nossa mão ali, a gente acabou deixando de lado. Inclusive, tinha uma pergunta dessa sobre o inglês, depois a gente chega a tocar no assunto novamente. Mas aí, então, os países que você viajou foram em torno de cinco países, né? 5 países, né? Show. A Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Polônia e a Malásia. E a Malásia, eu pensei que era a Indonésia, é Malásia, né? É Malásia. Malásia. É porque lá tem, o povo é muito misturado. Tem o povo indiano, tem o povo indochina, tem o povo chinês. Minha nossa. É um negócio muito misturado. Então. Perfeito. Então a próxima pergunta que eu ia fazer seria justamente essa. Qual a importância do inglês, né? E você já falou que você está sempre recomendando aos alunos, sempre que você tem a oportunidade de falar, cara, e é isso que você falou, às vezes não é nem eu sou bom de programação, eu sou bom de CLP tal, eu sou bom do supervisório e tal. Na verdade não é isso, na verdade a empresa precisa te qualificar, mas para isso ela precisa que você se vire pelo menos o mínimo. Exatamente, lá fora, né? Exatamente, porque assim, um curso de inglês ele é muito importante ali para você saber o básico, etc. Mas o fato de você praticar a comunicação Sim. é mais importante ainda. Isso daí é 50% do curso e os outros 50% é você. Se você não fizer a sua parte, não adianta. Então eu sempre falo para os meus alunos, tem muito curso hoje, muito curso bacana, online, você vai lá, você tira dúvida com o professor. Isso há muito tempo atrás não existia, só existia o curso presencial, você tinha que ir para aula, você tinha que estudar o livro e hoje está tudo muito mais dinâmico, né, para você aprender inglês. Não existe desculpa. Se você quer ter um futuro em automação, você precisa saber inglês, porque até os nossos softwares são todos em inglês. Qualquer os nossos equipamentos, né, são tudo em inglês, então a gente tem que manusear isso. Isso. Não tem como você querer utilizar, na verdade a maioria, 90% vai vir em inglês. Exatamente. A maioria, nem que seja manual, o menu, o ambiente de desenvolvimento, mas vai vir em inglês, você tem que saber pelo menos aquele básico ali. Sim. Né? Inclusive a gente está até com um projeto de fazer inglês, um curso voltado para inglês só para a parte de automação. Que ótimo. Que já seria um facilitador, né, para o profissional que quer focar na automação, quer aprender inglês, mas quer aprender inglês na automação para já aplicar na fábrica e tudo mais. Com claro certeza. Que tem a parte da comunicação em inglês e tem a parte específica de cada técnica, área. né? Da medicina, da engenharia, da automação. Então a gente iria fazer essa parte da comunicação, mais a parte do inglês. Mas isso aí é um projeto que a gente vai levando mais lá para frente. E o inglês, então, é fundamental. Fundamental, gente. Perfeito. Então, pulando para o próximo passo aqui, qual é a sua visão sobre o mercado na automação industrial hoje? Sobre automação. Hoje... Um momento. Para o pessoal que está me vendo aqui, sobre que está começando e tal, então que quer migrar de área, está na mecânica, mas estou olhando na automação, é da elétrica, mas eu quero ir para automação. Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Olha, hoje o mercado de automação ele tem muitos profissionais, mas ainda tem espaço para muita gente. Sim. O que eu vejo hoje é que realmente tem muitos profissionais migrando para a automação, mas como uma forma de expandir os seus conhecimentos. Porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, se você estuda eletrônica, você vai ver só eletrônica. Se você estuda informática, você vai ver só informática. Se você faz mecânica, você também vai ver só mecânica. Se você faz automação, você vai ver os 3. Isso. Então, significa que o mercado de trabalho para você ele é 3 vezes maior. Você vai ter uma gama muito maior
né, de diversidade, Sim. tanto de trabalhos, de projetos, etc. Então, vamos dizer que há 5 anos, o mercado ainda tinha muita falta de profissionais. Hoje, ainda tem, não como antes, Sim, mas sim. ainda tem. Mas por quê? Porque não existem a quantidade suficiente de profissionais capacitados no nível que as indústrias às vezes precisam. Tá? Então, pode ser, ter só um curso técnico não significa que você é bom em automação. Mas se você tem experiência, se você, por exemplo, vai fazer uma prova prática para uma função, você vai se destacar pelo conhecimento, pelo desempenho que você vai ter. E não só porque você fez o curso, mas porque você tem experiência. E tem muita gente que pensa que vai ser trabalhoso, né, essa migração. Eu sou da elétrica, se eu for para automação vou ter que aprender muita coisa, então na verdade não é. Né? Claro que vai ser um degrau que você vai ter que fazer um esforço a mais para aprender, se dedicar, vai ter que aprender, pensar de uma maneira diferente para entrar no mundo da automação, mas é totalmente possível e tem mercado, né? Como você falou. Tem bastante mercado. Na verdade, é uma adaptação. A gente pode dizer que é uma adaptação. Se você, por exemplo, vem da elétrica e está acostumado só com comandos, você vai ter que se adaptar a trabalhar num computador, fazer o programa e depois você vai lá, faz o comando, as coisas a estrutura já vai ser menor, você já não vai trabalhar com grandes painéis elétricos, mas agora você vai ter um painel pequeno com CLP, com uma EHM, então você vai trabalhar mais a sua parte de automação, de programação. Exato. Vamos dizer assim. E tem profissional também que já está na automação, por exemplo, me formei em automação, tanto técnico quanto tecnólogo, engenheiro, e pensa que vai trabalhar só com projeto de automação. E na verdade, como você falou, pode ser que ele migre mais para mecânica, mais para desenho técnico, mais para a parte de elétrica, de montagem de painel. Perfeito, mas ele sempre vai ter as outras possibilidades ali em vista, né? Por mais que ele comece numa empresa, eu vou trabalhar só montando painel, mas quer dizer que você vai fazer isso para o resto da sua vida? Não. Você está fazendo isso hoje, mas se amanhã a empresa necessitar de você ali na programação de CLP, no desenvolvimento de novos sistemas, em desenho e tudo mais, você vai poder ir para lá também. Na automação, na verdade, você tem que achar o seu espaço. E aí, como eu falei, o seu espaço, ele é amplo. Isso. Por exemplo, se tiver uma necessidade de otimizar um processo e você sabe como fazer aquilo, você sabe como programar, você vai se encaixar lá. Exato. Mas tem que só programar? Não, tem que montar também. Aí o seu perfil também vai te possibilitar fazer a montagem. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Excelente. Então, tem espaço para todo mundo que quer entrar, né? Tem espaço para quem quer começar, tanto para quem já está, quem quer migrar, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Excelente. Então, agora, minha próxima pergunta aqui é um pouco polêmica. É sobre qual a sua visão sobre o mercado, sobre automação para mulheres. Repetindo, qual a sua visão sobre automação para mulheres? É normal. Não muda nada, né? Não muda nada, gente. Porque, assim, o que eu tô falando aqui pra vocês é, se você é bom em algo e se você procura se aprimorar nisso, você uma hora ou outra, você vai ser notado. Isso. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não entrei em detalhes aqui com vocês, mas quando eu participei do processo seletivo para a empresa que eu trabalho atualmente, eu me lembro bem que eram 15 pessoas, 14 homens e eu. Eram 2 vagas e eu fui uma das escolhidas. Né? Então eu preenchi a primeira vaga e um outro colega preencheu a outra. E aí todo mundo na época perguntou, poxa, uma mulher... Quando eu entrei, eu descobri que eu era a primeira técnica da empresa. Caramba. Mulher. Nem eu acreditava. Eu falei, meu Deus, no que eu me meti? Porque eu me senti sozinha. Sim, Na outra empresa que eu trabalhei anteriormente, na Videolar, tinha muitas outras mulheres, porque a nossa função lá de técnica eletrônica era mais comum, Então eu trabalhava com 3 mulheres, então super normal. Mas quando eu fui para lá, para essa... Eu tomei um susto, porque quando eu cheguei lá, me falaram, olha, você é a primeira mulher aqui da manutenção. Eu falei, como assim? Como assim, gente? Aí foram me falar, né, que era uma nova experiência, que eles estavam querendo uma nova oportunidade que eles queriam dar e que eu estava sendo meio que o projeto piloto. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. É verdade. Então, mas voltando, o que eu fiz? Eu mostrei o meu melhor, né? Eu aprendi, eu
fiz cursos, né? Eu procurei me aprimorar porque eu sabia que a minha concorrência era grande. Sim. Eu sabia que se eu fizesse qualquer uma outra coisa, algum deslize, se eu deixasse alguma coisa a desejar, de repente poderiam falar, não deu certo, viu? Olha, contratou uma mulher, não foi eficiente o suficiente. Mas não, foi totalmente o contrário, gente. Depois de um ano que eu estava contratada, eles passaram a contratar mais mulheres. E aí vieram muitas outras. Eu achei bem legal, porque quebrou esse paradigma, né? Vamos dizer assim, de que não, só na manutenção ou na área elétrica só pode ter homem, até na mecânica, né? Só pode ter homem. Não, gente, hoje o mercado ele tem espaço para todo mundo. Basta você ser bom naquilo, sabe? Eu sei que ainda existe muito preconceito, realmente, a nossa sociedade ainda tem e vai existir e talvez um dia acabe, mas o que eu queria deixar de mensagem é que você tem que mostrar do que você é capaz. Exato. Sendo homem ou mulher, você tem que mostrar. E aí, nisso, o seu valor ele vai ser notado. Perfeito. Então, tem muito espaço para as mulheres ainda assim, se elas quiserem também, porque tem vai da pessoa, se ela quer ou não exercer aquilo. Isso. Assim como também tem homens que às vezes estão hoje numa função, por exemplo, eu tive colegas que trabalhavam, mas eles não gostavam daquilo, mas eles trabalhavam porque eles precisavam do dinheiro, da grana que às vezes uma carreira técnica traz, mas aí depois eles viram que eles conseguiram atingir os objetivos dele e foram fazer o que eles realmente queriam da vida. Inclusive, tem muita mulher que fica com receio de entrar ali, porque geralmente, realmente, tem muito mais homens, né, nessa área aí. E lá na Samsung, onde eu trabalhava, tinha várias mulheres que eram técnicas, tinham mulheres que eram excelentes técnicas, que conversavam pau a pau ali sobre a parte técnica e tudo mais, sem nenhum problema. Então, no meu ponto de vista, também não tem problema nenhum com relação a conhecimento e tudo mais. É claro que, geralmente, as mulheres preferem ali algo menos matemático, né? Ao longo também, onde eu estudava no curso técnico e tudo mais, também eram menos mulheres, mas as que estavam lá é porque gostavam. Exatamente, era isso que eu ia comentar. Nas minhas turmas todas dos cursos técnicos que eu lecionei, tanto na FUCAP quanto no IFAM, o número de mulheres era realmente reduzido, mas por incrível que pareça, as melhores alunas eram elas. Uhum. Porque, assim, quando você descobre que você gosta de alguma coisa, que você é bom, você se destaca. Isso. Então, eu tinha, às vezes, numa turma de 40 alunos, só 4, 5 mulheres. E elas eram melhores do que eles, em muitos dos casos. Eu falo, por que eu decidi tocar nesse assunto? Porque tem situações que as próprias mulheres, elas não querem entrar pensando que, mas já tem muito homem, eu vou concorrer, não sei o quê. E, na verdade, cara, se você, a mulher, está assistindo, sabe fazer o que tem que ser feito, estudou direitinho, aprendeu, está se aperfeiçoando, não vai ter nem, como é que se diz, nem concorrência a ponto de chegar, bora chamar só porque ela é mulher, só porque ele é homem, não. Eles vão pelo conhecimento, pelo trabalho mesmo que a pessoa está exercendo. Então, você que é mulher, está assistindo, está com medo de entrar pensando que, será que eu vou conseguir emprego, será que eu não vou? Cara, entra, cara não, né? Já tô falando para mulher, cara. Então, minha senhora, entre que vale a pena, né? E com relação ao dinheiro, ao salário, eu lá na Samsung também, onde eu trabalhava, tinha mais mulheres na parte administrativa, que também é normal, né? A mulher fica na parte administrativa, que sabe lidar mais com as outras pessoas, conversar e tal. Então tinha mais lá, porém o salário era inferior a do técnico. Então, você que está aí, está em dúvida, você vai, será que eu vou para administração, contabilidade e tal? Se você não tem nenhuma opção e se o salário vai pesar para você, cara, a automação paga muito bem, né? Exatamente. Eu queria só abrir um parênteses para isso aí que você falou, da administrativa, né? Eu tive uma experiência também não muito agradável na Videolar, que lá eles me contrataram como técnica. Sim. Só que lá o meu coordenador, ele não queria que eu fosse atuar. Quando ele me contratou, ele viu que eu era mulher, ele falou, não, você vai ficar aqui na manutenção para ficar na área de planejamento. Daí eu falei, não, eu fui contratada para ser técnica, eu quero, né, atuar nos equipamentos, etc. E ele falou, não, mas já tem muito homem lá. Aí, assim, eu não quis me indispor, mas com o tempo eu consegui convencer ele de que
ele estava perdendo, eu não vou te dizer que perdendo dinheiro, mas que eu poderia ser bem mais útil para ele com o meu conhecimento lá nas máquinas do que na manutenção como assistente administrativo. Sim, exato. Sabe? Então é assim, se você é boa ou se você é bom em algo, mostra o seu valor e não aceita que alguma pessoa imponha para você, olha, você só pode fazer isso ou você só pode fazer aquilo. Eu sei que às vezes a gente fica limitado, eu não podia perder aquele emprego, eu tinha acabado de vir de uma empresa desligada. Aceitar, né? Eu aceitei, mas aos poucos eu fui mostrando que eu era capaz. Então hoje a questão das mulheres é mais para isso. Se você é boa, você tem que mostrar que você é capaz, você tem que se destacar. Isso. E também as mulheres e os homens também, porque tem vezes, olha, fulano, você vai ficar aqui, quer te limitar. Você sabe que você pode, então, beleza, aceita como você fez, e aos poucos, ó, dá uma sugestão, ó, pô, tem cabimento que o fulano falou, que a fulana falou, então bora fazer um teste, vai lá, sabe resolver? Sei. Então vai lá, mostra o trabalho que, querendo ou não, vai subindo. Exatamente. Né? Tem situações também que o técnico entra só como técnico, mas aí tem a parte da engenharia, que ele já é formado, mas ele está contratado como técnico. Mostra serviço ali, que logo você vai ser encaixado. Não pode ser em 1 ano, 2 anos, mas quando a empresa tiver a oportunidade... Vai implementando melhorias, vai começando a pensar além, vai começando a fazer o além das suas atribuições e com certeza você consegue crescer. Show de bola. Então esse assunto aí tem chance para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Com certeza, tem mercado para todo mundo. Se esforce, vale a pena, o salário é muito bom. Né? Tanto para não tem essa divisão entre salário de homem para mulher, não existe tem. Hoje, não existe. Assim, se tiver algo lá, eu não posso afirmar com todas as letras, não existe. Porque a gente sabe que vão ter lugares e lugares, né? Empresa. Mas hoje você não... Se você é contratado com uma função de técnico, você vai ter que receber como técnica, tá? É legislação. Isso. Então, se tiver alguma coisa de errado, se você estiver suspeitando, procure seus direitos. Exatamente. Lá que você tem sim. E beleza, vamos mudar de assunto agora. Eu vejo muitas pessoas, Fernanda, que estão preocupadas em fazer um curso, tanto técnico, superior ou de qualificação, preocupado apenas com o certificado. O que ao longo desse tempo que você tem na indústria, o que você viu, o que você tem a dizer para essa pessoa que está muito preocupada só com o certificado ali e às vezes deixa um pouco de lado a parte prática e tudo mais? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Bom, falando por experiência própria, gente, em todos os processos seletivos que eu passei, eu não fiz só uma entrevista ou eu não fiz só a prova teórica, eu passei por testes práticos. E foi exatamente por esses testes práticos que eu me destaquei e hoje eu estou na empresa que eu trabalho. Né? Então, assim, foi bom eu ter um certificado? Lógico, porque né, é um dos requisitos que as empresas pedem, etc. É a primeira coisa. Mas se você não for bom o suficiente para eliminar pelo menos 50% dos teus concorrentes, Isso. Não adianta nada. Um certificado realmente pode te ajudar no caso de, eu estou dentro de uma empresa, eu quero crescer, então eu preciso fazer um curso, ter um certificado, o RH pede e tal. Isso pode até te ajudar, mas se você não souber desempenhar bem aquilo, eles podem até se arrepender de te dar uma promoção, entendeu? Te demitir. Isso. Então, eu diria que o certificado ele é só um resultado de que você fez um curso, né? De que você tem ali é mais burocrático, né? Vamos dizer assim, que você tem ali uma capacitação. Sim. Mas capacitação é diferente de qualificação. Tá? Então, hoje você precisa ter a capacidade e ser qualificado. Né? E aí é a experiência, isso daí vai de pessoa, né? Vai do seu empenho, do seu objetivo ali. Eu fiz um curso de inglês, por exemplo. Sim. Eu fiz um curso de inglês e tenho certificado. Então, hoje eu passo na frente de um monte de gente, né, para procurar vaga de emprego, porque eu tenho isso. Mas se chega lá na entrevista não sei falar inglês... É perigoso, né? Aí eles vão olhar pro meu currículo e dizer, pô, mas tá aqui que tu tem o curso, Fala tá aqui aí, o teu certificado, tu não sabe dizer uma frase, entendeu? Então, eu acho que uma coisa mais importante disso é você ter um desempenho. Exato. Prática, é a experiência. Perfeito. Então, avançando aqui na nossa entrevista aqui com a Fernanda, né, que é
especialista em rock e tudo mais, vai já tocar nesse assunto, né? O pessoal está aguardando, mas vamos segurar. Eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre a indústria 4.0. O que você já ouviu que o pessoal está falando lá fora, até aqui no Brasil, e o que você vê na prática, dentro da fábrica, dentro de alguma indústria ali. Qual o seu ponto de vista? Será que o profissional ele tem que correr para aprender, ou então é uma coisa que está andando muito devagar? É uma coisa que ele tem que se qualificar em outros itens antes de ir para a indústria 4.0 e tal? O que você acha sobre isso? Bom, a indústria 4.0 hoje, ela está cada vez tomando mais espaço, eu diria que em todos os ambientes, tá? Não é só empresa, não é só empresa, é nas escolas, é dentro da nossa casa. A gente pensa que não, mas a gente usa a internet hoje para tudo. Hoje a automação está em todos os lugares, né? Então, a indústria 4.0, ela está ganhando espaço com uma intensidade imensa. A partir do momento que, por exemplo, hoje os dados de produção, eles não estão mais em papel, eles estão em tablets, está todo mundo conectado numa rede. Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo, uma pessoa acessa o meu equipamento lá da China, ele, através de um servidor, ele consegue acessar essa máquina, ele consegue resolver problemas, né? Então, está cada vez mais crescente o uso. E aí, gente, entra no ponto de que se você não se atualiza, você acaba ficando para trás. Então, a tendência realmente das coisas é tudo ser wireless, sem fio. Olha para o seu celular, olha para o seu fone de ouvido, que hoje é Bluetooth, olha para o seu controle de videogame, que hoje é Wi-Fi, não tem mais cabo. O objetivo da indústria 4.0 é reduzir hardware e aumentar software. Então, olhem para quantas coisas ao nosso redor não mudaram, né? E na indústria, isso é 100 vezes mais, 200 vezes mais. Então, a indústria 4.0 hoje ela tem que ser algo primordial para qualquer profissional da área de automação, principalmente. Exato. Principalmente. E tanto é que o profissional tem que se atualizar aos novos protocolos de comunicação, aos novos meios de armazenamento, banco de dados. É claro que isso é uma coisa mais voltada para a informática, né? Que também está juntando com a automação. Porém, quem estiver vendo tem que estar consciente de que vai tender mais a isso, né? Não, uma coisa leva a outra. Tudo que vem da informática chega na automação. Isso. E ele vai ter que, alguma hora, se atualizar, se aprofundar um pouco mais. Quem não domina mexer no computador, por exemplo, já vai ter que, com certeza, dominar, porque os softwares estão todos no computador. Tudo. Já empreende o básico do computador em si. Tem muitas pessoas que têm 40, 50 anos, tem essa aversão, mas sinto em dizer que você vai ter que, uma hora ou outra, se adaptar ao computador, começa usando, instala os programas, vai devagar mesmo, mas vai. Melhor do que ficar parado, chegar na fábrica, eu não programo esse CLP porque o software dele é em inglês, porque tem um software, eu só sei montar o painel elétrico. Sinto em dizer que a nova geração que está vindo já vai vindo com computador e tudo, software em inglês, tudo embutido. Tablet. Pelo próprio celular, você vê os dados da máquina. Então, as coisas estão evoluindo numa velocidade muito grande. E não vai demorar muito, 3, 4, 5 anos já vai estar tudo assim. Então, você que está aqui, não sabe nada de computador e tudo mais, cara, faz um investimento em um computador bom, vê os vídeos online, compra curso, vai instalando, vai usando os programas, porque lá na frente você vai precisar. Sentiu firmeza no software, já vai procurando protocolos de comunicação novos, vai testando. Eu sempre digo para o pessoal lá que eu trabalhava na Samsung, que o profissional da automação ele tem que ser um explorador. Exatamente. Todo dia está surgindo algo novo, todo dia está vindo conteúdo novo. Nós somos eternos curiosos. A gente todo dia tem que estar por dentro das novidades. Isso. E eu sempre falo isso para os meus alunos, não adianta você sair daqui hoje com essa informação. Daqui a uma semana essa informação ela já evoluiu para outra. Isso. Então você tem que estar sempre se retroalimentando de informação nova. Exato. Para poder não ficar para trás, que querendo ou não, a galera que está vindo já vai vir bem completa, né? Você já vem dando as dicas, já vem ensinando toda a experiência, você vai ficando para trás, os alunos vão avançando ainda mais. Exatamente. Então, com relação à indústria 4.0, o profissional tem que estar ligado, pesquisa mesmo, pesquisa. Se não sabe inglês, pesquisa site em inglês, traduz português, lê, ou então depois lê inglês, mas não para de avançar. Ele tem que estar sentindo que ele está avançando. Né? Exatamente. Perfeito. Uma outra
pra gente já ir acabando. A gente já ir acabando aqui, ó. Antes de eu ir para essa pergunta aqui, são 2 perguntas que eu vou finalizar. Mas eu falei pro pessoal que você é expert, não, é especialista em equipamentos da Rockwell, mais específico CLP, certo? É muito difícil hoje ter alguém que domina ali toda a família da Rockwell, né? Inclusive a gente vai gravar um vídeo só falando da família, outro especificando cada tipo de CLP. E você é especialista em tudo ali, tudo que quem está assistindo a gente perguntar, você vai saber responder. Exatamente. Então, conta pra gente como que você aprendeu, quais cursos você fez, como que você chegou até esse nível assim, de ser uma especialista em Rockwell. Então, eu tive a oportunidade de fazer uns cursos da Rockwell, né, pela empresa que eu trabalho. Então, eles patrocinaram alguns cursos para mim, os primeiros cursos de CLP específico, né, da Allen Bradley que eu fiz, PLC 5, SLC 500, né, o Logic 5000. Então, eu ali também foi uma virada de chave para mim. E por quê? Porque se você for pesquisar, gente, a Rockwell e a Siemens, elas são grandes empresas de PLCs, Sim. de HMs, de inversores, de servomotores, etc. Então, se você não sabe os grandes, você acaba ficando realmente para trás. Então, eu tive essa oportunidade de fazer cursos de programação específico para esses controladores. Fiz curso também de sistemas supervisórios, de HM, de servomotores. E chegou numa fase que eu mesmo decidi investir e fazer curso da Rockwell por conta própria. Então, Sim. eu paguei um curso para mim, fui lá na USP, em São Paulo, passei uma semana lá estudando. Então, hoje eu vejo que os frutos, né, vieram desse investimento e também é o que eu falei desde o início, né, gente? Não basta só fazer o curso, você tem que ali buscar mais conhecimento. Exato. Um curso, às vezes, ele dura uma semana. O que você vai fazer depois dessa uma semana? Isso. Você vai guardar lá o certificado ou você vai pegar as apostilas e praticar aquilo e Exato. tentar descobrir mais coisas, tentar aprender mais coisas? Então, foi isso que eu fiz. No primeiro curso que eu fiz com muita gente. Tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Sim. Né? E aí, depois de um tempo, passou o curso, eu peguei a apostila, instalei o software, comecei a mexer nas máquinas, comunicar e tal. E aí, passou um tempo, as pessoas vinham perguntar de mim. Fernando, como é que faz isso? Eu falei, você fez o curso junto comigo. Viajou junto com você, né? Você fez o curso junto comigo. Não lembro. Então, gente, se você faz um curso e não pratica, é normal, você vai esquecer tudo. Mas o que você tem que fazer? Se você decide investir nisso, decide investir em conhecimento, você tem que estar ali praticando, você tem que estar ali retroalimentando a sua memória para que aquilo não se perca. Lembra? É um investimento. Sim. Então, por exemplo, quando eu fui para São Paulo, eu tentei... quando eu investi no curso, eu tentei de todas as formas possíveis praticar aquilo, porque eu queria um retorno do curso. Com certeza. Entendeu? Então, eu fui praticando, refazia as aulas do curso, né? No computador para aquilo e tentava também desenvolver pequenas coisas voltadas para aquilo, né? Porque ali, né? O desenvolvimento ele é isso, é você ter uma base teórica e você unir isso à prática, né? Isso. Então, a minha vivência com Rockwell realmente é essa. Eu sou hoje especialista. Não vou dizer que eu sei tudo, mas se você me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou procurar saber para você. Vai responder. Né? Exatamente. Então, é isso mesmo que você falou. Às vezes o treinamento ali ele pode ser um tanto básico, né, comparado com o conteúdo geral, mas esse equipamento que eles direcionam você, esse conteúdo que eles direcionam você já é suficiente para você se virar sozinha, né? Claro que cada pessoa trabalha em processos diferentes. Exato. Você trabalha na manufatura, outras pessoas Exato. trabalham em processo químico, então tem que pegar aquilo e adaptar para a sua realidade. Isso. Né? E aí, é o que eu falei, ó. Hoje eu tenho mais de 10 anos trabalhando com PLC e Sim. HM da Rockwell, e eu vou dizer para vocês que isso abriu portas para mim porque eu busquei praticar. Por exemplo, na FUCAP, lá quando eu comecei a lecionar, Sim. não existia laboratório. Eu montei o laboratório sozinha, né, de automação com os produtos da Rockwell. Montei aulas, montei projetos, montei didáticas, Sim. sabe? E tudo aquilo
era para os alunos, mas eu também aprendia muito. Então, no decorrer desses 10 anos, eu acumulei uma carga de experiência de Rockwell muito grande, porque eu desenvolvi muitas coisas. Perfeito. E a gente, justamente, o Centro da Automação convidou, né, a Fernanda justamente para isso, para compartilhar o conhecimento que ela tem sobre Rockwell. A gente vai escolher um equipamento ali para ela começar, a gente vai gravar um treinamento, né? A gente já bateu o martelo, então vai ter. Você que estava esperando o treinamento Rockwell, pode ficar tranquilo que a professora Fernanda vai compartilhar com você tudo que ela sabe ali. Eu tenho certeza que a gente que sabe, a gente não quer guardar nada, né, Fernanda? Então a gente vai compartilhar tudo que a gente sabe aqui, a professora vai compartilhar tudo que ela sabe para te ensinar da melhor maneira possível. E o que eu falo, a gente cria cursos, cria treinamentos, mas na verdade a gente não vende só um curso. O que a gente faz? Você compra o tempo, né, que você teve, a experiência que você teve. Eu levei 10 anos para chegar no nível de programação que eu estou hoje. Isso. Né? Então, assim, eu busco sempre compartilhar isso com meus alunos. Olha, vocês têm que buscar conhecimento, mas está aqui, ó, estou entregando um negócio aqui para vocês, uma informação aqui que eu estou compartilhando, que eu levei anos para descobrir. Exato. Então, foram várias experiências que eu tive para chegar naquele resultado. Isso. Tem muita gente que pensa, mas o treinamento vai ser caro e não sei o quê. Mas, cara, pensa no investimento que você fez. É claro que a empresa pagou alguns cursos para você, mas você também juntou dinheiro para fazer. Quem ficou acordado à madrugada estudando não foi a empresa, foi você. Quem ficou ali se esforçando para aprender foi você. E quem errou no campo ali, com certeza teve muito erro, muito acerto, quem errou foi você. Exato. Então, em vez do nosso amigo que está vendo aqui errar também, ele já vai ver tudo direcionado. Você vai falar a sua experiência, vai falar o que dá certo, o que não dá, qual é a melhor maneira de fazer. Então, fora o investimento do conhecimento que ele vai absorver, né? E que ele vai poder aplicar em outras empresas, vai poder aplicar na empresa que ele já está para ganhar uma promoção. Tem gente que trabalha por conta própria e aplica no próprio negócio. Era isso que eu ia comentar. Eu conheço pessoas que resolveram investir e pagar realmente um curso, assim como eu fiz, para abrir uma empresa de automação. Show! E aí a pessoa fez o curso, se aprimorou, juntou com outro colega, abriram a empresa e o retorno foi imediato. Exato. Foi imediato. Exato. Então, tem sim. Então, pessoal, você que está assistindo, quando surgir a oportunidade do treinamento com a professora Fernanda, cara, não pensa 2 vezes, entra, porque vai estar sensacional, né, Fernanda? Com certeza. Perfeito. Então, Fernanda, 2 perguntas agora para a gente finalizar e para ajudar quem está assistindo a gente aqui. Qual é a dica que você dá para quem está começando? O cara está começando na automação, ele já decidiu, vai fazer automação, mas qual é a dica que você dá além do inglês? O inglês tem que ficar fixado aqui, eu vou deixar fixado. Coloca aí na legenda, inglês é primordial. Segundo, se você está começando ali do zero, eu sei que às vezes é muita informação e a pessoa pode se sentir perdida. Sim. Né? Tipo assim, é sensor, é CLP, é HM, é um monte de coisa. Realmente, a automação é tudo isso. Mas você tem que tentar ir de uma coisa por vez. Por exemplo, quando eu decidi aprender sobre sensores, eu estudei tudo sobre sensores, tentei conhecer cada um deles. Quando eu decidi estudar CLP também, foi a mesma coisa. Foquei só no CLP e aí o meu conhecimento de sensores me ajudou, entendeu? Vai acumulando. Uma coisa vai puxando a outra. Então não tentem agarrar o mundo com as mãos, porque vocês vão se sentir perdidos, vocês vão achar que aquilo é muito difícil. Né? E realmente, quando você olha para o macro, é difícil. Sim. Mas quando você olha módulo por módulo, não, eu vou me dedicar agora a aprender CLP. Então, mete a cabeça nos estudos de CLP. Agora eu já sei CLP, eu vou aprender IHM. Mete a cabeça nos estudos sobre HM. E assim vai. Então, tenta aprender cada dispositivo de automação e, no final das contas, você vai juntar isso tudo, né? Vai ficar fácil, aí vai ficar fácil. Que aí você já vai conseguir fazer inúmeras coisas. Então, o segredo é a sua dedicação, mas não tenta estudar tudo de uma vez. É igual quando, por exemplo, você está na faculdade e quer fazer 20 matérias. Isso. Você não consegue aprender tudo. Né? Então, você tem que ir de 6 em 6, de 7 em 7. Então, tentem não fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque vocês podem acabar não conseguindo absorver 100% daquilo. O ideal é, eu não aprendi sensores, então vai lá, volta para estudar
e só parte para estudar outra coisa depois que você aprendeu aquilo de uma vez. Isso. E não pula, né? Etapas, né? Não adianta a gente pular etapa. Não adianta, por exemplo, você tem 100 aulas para fazer, você tem aqui 6 cursos disponíveis, eu quero os 6, eu quero aprender logo tudo. Não façam isso, porque você pode se frustrar porque não vai conseguir aprender 100% de nenhum deles. Por exemplo, tem gente que quer aprender servomotores, mas não sabe programar CLP. Não adianta. Não vai avançar, né? Não adianta, porque aí já é algo mais complexo. Isso, Então você tem que começar do básico. Entende o que é o básico? É saber, lembra lá da pirâmide da automação? É saber o que são dispositivos de campo. Sensores, válvulas, relés, motores, CLP. Ok, depois que aprendeu isso, aí vai lá para estudo IHM. Aí estuda IHM, os sistemas supervisórios e por aí vai. Tá? Então tenta ir uma coisa de cada vez. Perfeito. E foca 100% naquilo. Para aprender realmente, né? Exato. Não finge, né? Perfeito. Minha última pergunta agora. Quais as características que todo profissional deve ter? Eu digo assim, cara de automação, mas é aquela pessoa que não é amigável. Por exemplo, não sabe se comunicar, é aquela pessoa que não sabe conversar com alguém, porque conforme você vai aprendendo, você vai atingindo cargos maiores, né? Vai ter um período que você vai precisar liderar alguém. Então não adianta você dominar tudo se você não sabe ensinar, você não sabe compartilhar. O que você acha? Quais as características pessoais que você acha importantes para a pessoa ter no ramo profissional ali da área de atuação que ela está? Se for automação, elétrica, quais as características? Para qualquer área, eu acho, né? Você tem que saber interagir em grupo. Sim. Né? Então, por exemplo, o que me ajudou muito para eu crescer profissionalmente é o que a gente chama de fazer networking, né? É você conhecer pessoas novas. Eu falei para vocês dos lugares que eu visitei, eu fiz amizades. Sim. E essas amizades, por exemplo, quando eu tinha uma dúvida, quando eu tinha um problema, eu mandava lá uma mensagenzinha: fulano, você sabe, já aconteceu isso aqui contigo? Então você trocava uma ideia, então socializar, vamos dizer assim, né? Não significa que você vai virar melhor amigo das pessoas nem nada, mas você principalmente quando você conhece outras pessoas diferentes, às vezes, por exemplo, quando você faz um curso, né? Você faz um curso, você conhece pessoas diferentes ali de outras empresas e tal. Então, quando você faz ali uma amizade, cria aí um vínculo social com aquelas pessoas, isso em algum momento vai te ajudar. Exato. Tanto na parte de trocar ideias, né? Sobre... naquele momento. Naquele momento e depois. Então já aconteceu muito comigo. Eu fiz um curso, ou então eu fiz uma viagem, conhecia pessoas, conheci colegas e meses depois, às vezes até anos. Eu ainda tinha contato, mantinha contato por e-mail, né? Então... fulano, me ajuda com isso e tal, um suporte, né? E eu tinha retorno e às vezes ele também. Olha, Fernando, já aconteceu isso aqui contigo? Tu sabe o que é essa rotina aqui de programação? Aí a gente sempre ficava fazendo essa troca. Isso ajuda muito, gente. Conhecer a parte técnica é bom, mas se você não faz essa troca de informação, às vezes você não consegue evoluir crescer, tanto. Vamos dizer assim, os projetos que eu participei, eu conheci bastante pessoas, né? E eu mantenho contato com essas pessoas porque às vezes outros projetos vão aparecendo e aí eles falam lá: não, a Fernanda pode conseguir fazer isso daqui, a Fernanda já fez isso daqui, porque a gente mantém o contato. Então o ideal, e seja para qualquer ambiente, seja um curso, seja uma faculdade, seja lá o que for, você tem que saber se socializar com as pessoas, né? Dessa forma técnica. Para que haja troca de informação, gente, porque hoje a automação é isso, é informação. Quanto mais informação você troca, mais experiências você troca, melhor ainda. E, inclusive, como eu falei antes, você nunca vai saber tudo e também a outra pessoa não vai saber, né? Exato. E eu sempre falava isso na Samsung lá, que a gente pedia ajuda de um suporte coreano. Na cabeça de algumas pessoas, ficava assim: não, mas a gente vai incomodar o cara, vai perturbar o cara. Então, na verdade, não, ele quer ensinar. Porque ele sabe que se a máquina está parada, ele quer fazer o possível para botar para funcionar. Se ele sabe, geralmente a maioria das pessoas são boas, mais boas do que a gente pensa. Exatamente. Às vezes a gente pensa: não, mas a Fernanda, não vou ligar para ela, porque não vou mandar um WhatsApp, porque senão ela vai ficar chateada que eu estou perturbando ela. Não. Se tu puder ajudar, vai ajudar, né? Com todo carinho, vai ajudar e tal. Claro, no teu tempo disponível e tal.
Sim, é importante essa questão do suporte que você comentou. Eu lembrei de uma situação que eu tive um problema num drive em inglês e eu fui procurar lá no site e achei o contato, né, o e-mail do suporte e ali mandei para ele o que estava acontecendo, qual era o problema. Às vezes a gente até pensa que ninguém vai resolver, Ele me respondeu no outro dia, por causa do fuso horário, né, mandando um monte de coisa e ali a gente começou a trocar um monte de e-mails até que eu consegui resolver. E aí quando eu mandei o e-mail para ele, olha, deu certo, funcionou, ele ficou super feliz. Né? E eu lembro que um tempo depois ele mandou para mim, olha, tu lembra aquela função que eu te mandei para resolver o problema? Qual era? Então eu que já dei a informação para ele de volta. Isso. Então é legal, assim, quando a gente tem isso daí já é um nível bem alto de você por conta própria. Ah, tem o fabricante tal. Não, eu vou entrar lá no site dele e procurar ver se ele me dá uma ajuda, um suporte. E aí você cria um vínculo com aquela pessoa ou com aquele time que, querendo ou não, vai te fazer te destacar muito. Comigo, assim, aconteceu inúmeras vezes de eu passar por situações no decorrer desses 10 anos aí, 15 anos, eu passava por situação, aí eu olhava lá no site do fabricante, coisa que ninguém se importava em fazer. Me ligou, né? Não, o pessoal ficava esperando a solução cair do céu. Eu falava, não, vou entrar aqui no site do fabricante, tentava ver o suporte, tentava ver lá se tinha manual, se tinha tudo. Gente, automação é isso, é você procurar informação. E aí eu pegava contato, passava e-mail, ligava, sabe? E aí conseguia resolver os problemas, aí o pessoal falava, pô, mano, por que a Fernanda... Resolve tudo, Resolve né? tudo, exatamente. Você precisa ter essa proatividade de tanto para se relacionar com as pessoas, fazer, né, a parte de socialização, quanto também de buscar conhecimento. Trocar informação. Exato. Também é porque tem gente que chega lá, vou chegar com o meu gerente e falar, só chega com um problema, né? Ó, tô com problema aqui, a máquina tá parada, não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui aquilo. Quando você chega com uma visão diferente, olha, eu tô com um problema, porém, eu já mandei mensagem pro fabricante, ele já deu essa solução, e aí então a gente precisa comprar esse cabo, precisa comprar essa placa. Aí ele fala, pô, então beleza, já trouxe a solução. É tudo que o seu gerente quer ouvir, que você já tem a solução para o problema. Você tem um problema aqui, mas você já buscou uma solução. Exato. É isso mesmo. Então isso vai destacar bastante qualquer um que está começando, que já está na área, né? Sim, sim. Perfeito, Fernanda. Então, acredito que a gente já ajudou bastante o pessoal que está acompanhando aí. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre tudo que a gente falou, sobre carreira, sobre a parte técnica, sobre ROG, CLP, cara, manda aí, deixa na descrição que a professora vai ler cada um dos comentários. Com certeza. Vamos responder o mais rápido possível. O mais rápido possível, para você já também ter a sua dúvida solucionada aí. Gostaria de agradecer a Fernanda. Fernanda, muito obrigado pelo convite de estar nesse vídeo de hoje. Muito obrigado também por ter aceitado, né, fazer essa parceria da gente criar um treinamento, utilizando esses equipamentos da ROG e tudo mais. E eu tenho certeza que a gente vai crescer bastante e ajudar, principalmente quem está vendo esse vídeo aqui, principalmente quem chegou até o final, que isso mostra que a pessoa está comprometida, quer crescer, quer avançar. Então, você que chegou até o final desse vídeo, cara, deixa aqui nos comentários, eu cheguei até o fim, obrigado, Fernanda, para a gente saber quem chegou até o fim de verdade. Com certeza, e eu espero poder contribuir com o máximo que eu puder para o conhecimento de vocês, para o crescimento profissional de vocês, eu estou totalmente à disposição. Perfeito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais da professora Fernanda. Vocês vão ver ela com mais frequência aqui no nosso canal, no Instagram, direitinho, tá bom? Então, quero te agradecer também por estar me acompanhando. Fernanda, muito obrigado. Você que está assistindo aí, muito obrigado também. E a gente vai se falando, vai ter mais vídeos, né? Com certeza. Vai ter mais vídeos no canal. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu comentário, curte esse vídeo também para a gente atingir mais e mais pessoas da nossa área da automação. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, sendo Automação 4.0, que vai ter muito conteúdo, os bastidores e tudo mais, tudo que está acontecendo por aqui. Então, muito obrigado, Fernanda, e a gente vai avançando aí. Valeu, até o próximo vídeo.